Olá, gente. Meu nome é Douglas Guimel, eu sou personal coach e terapeuta holístico. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aperta o botãozinho, ative o sininho e, caso goste do nosso vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas. Isso é muito importante para que a gente consiga, alcançar o maior número de pessoas que porventura possam estar desejosos de obter algum conhecimento na área que nós abordamos. Enfim, como a química hormonal influencia nossa capacidade de ser felizes, sobretudo no amor. Na verdade, tudo isso está relacionado ao nosso humor. Você é uma pessoa bem-humorada? Você costuma dormir a sua noite com regularidade, de uma forma tranquila? Você tem um sono reparador? E como é o seu dia? Quando você acorda disposto, disposta? Você acorda animado, animada? Você está disposta a fazer do seu dia um dia melhor? Como é o seu relacionamento no seu ambiente de trabalho? Você consegue se impor de forma equilibrada no ambiente social, sem se mostrar uma pessoa arrogante e sem ser aquela pessoa vitimista? Enfim, tudo isso está relacionado ao nosso humor. Nós temos diversos hormônios, alguns que, se produzidos em excesso, podem ser prejudiciais, como é o caso do cortisol, e da adrenalina. São hormônios extremamente necessários para que a gente possa ter uma atividade constante, para que a gente possa estar sempre envolvido, em movimentos, em atitudes. Entretanto, esses hormônios não podem estar excessivos, porque quando você trabalha demais, você se dedica demais ao trabalho, você começa a ficar em falta, dos hormônios que lhe trazem aquela satisfação no viver. Então você tem aí a endorfina, a oxitocina, a serotonina, outros hormônios, como a própria melatonina, começa a prejudicar o seu sono, a falta deste hormônio. E Douglas, o que você me aconselha? Procurar um médico, fazer uma reposição hormonal? Não, eu não te aconselharia isto, até porque uma reposição hormonal baseada em medicamentos pode ser extremamente prejudicial para a tua saúde. Por que eu digo isso? Porque cada organismo possui a dose própria desses hormônios. O nosso organismo ele tem uma inteligência, uma capacidade de dosar esses hormônios, de forma a obter um equilíbrio para o seu organismo. A quantidade hormonal necessária para o teu organismo não é a mesma necessária para uma outra pessoa e aquela outra. Cada organismo tem uma necessidade básica hormonal, num nível adequado para aquela realidade, para aquele corpo, para aquele estilo de vida, inclusive, porque você pode ser uma pessoa que tem muito trabalho, é um trabalhador braçal, uma pessoa. Então você precisa de adrenalina, você precisa de muito cortisol. Mas se você tem uma vida mais sedentária, esses níveis de cortisol e adrenalina, eles têm que estar no nível um pouquinho mais balanceado, porque senão você se torna uma pessoa muito ansiosa, eventualmente estressada. Você, por exemplo, lida muito com o público, mas você não tem aquele trabalho braçal, agressivo, como é um caso de um caminhoneiro ou de um estivador, enfim, Você não tem esse trabalho, um pedreiro. Então você não tem necessidade de ter tanto cortisol e tanta adrenalina, porque senão você vai se tornar uma pessoa agressiva, aquela pessoa insensível, que não tem um tato para lidar com as pessoas. Então você tem que saber dosar tudo isso. E como dosa tudo isso, Douglas? Primeiro, através de uma alimentação saudável. Qual a alimentação saudável para manter os níveis hormonais equilibrados? Eu te aconselho sempre usar um prato colorido, tá?
comer um pouquinho de cada coisa, né? Você come uma salada verde, um fruto vermelho, você tem ali um outro alimento amarelado, porque, né? Uma cenoura, uma coisa mais alaranjada, uma abóbora. Você variar a coloração do seu prato, só o fato de você fazer esta variação, né? E com uma certa constância, né? Assim, intuitivamente já vai lhe dar de uma forma instintiva e natural, já vai lhe dar esse balanceamento na sua alimentação. A segunda coisa que eu poderia aconselhá-lo é praticar exercícios, tá? Não necessariamente exercícios pesados, eu não aconselho isto, mas poder fazer uma caminhada, poder fazer um alongamento. E de todos esses exercícios, o que eu mais encontrei harmonia, equilíbrio e uma eficiência, não no gasto de energia, mas no balanceamento de energia corporal e até psicológica, é o yoga, né? Nós praticamos e exercitamos o yoga, né, de uma forma simples, saudável, sem complicações, sem exercícios complexos, né, exercícios simples, né, e uma respiração adequada para que se obtenha, né, efeitos desejados. A terceira coisa mais importante de todas elas, né, é aquela que mais influencia no seu humor e influencia, né, nos seus níveis hormonais, influencia na sua frequência, que é, né, a inteligência emocional. Você possui inteligência emocional? Você tem a capacidade de gerar dentro de você, né, um autoentusiasmo, uma capacidade de se manter sempre motivado, alegre, né, equilibrado. Você, quando identifica um pensamento que não é legal, você já elimina aquele pensamento ou não o alimenta. Você tem a dificuldade de, por exemplo, chega um sentimento que às vezes você nem estava esperando por aquele sentimento, você tem a capacidade de pegar esse sentimento, né, e deixar que ele vá com as águas, né, e não fique preso a ele. Se você tem essa capacidade, se você já identificou essa inteligência, isto é um primeiro passo. O que eu quero dizer para vocês é o que faz você ter um nível, né, hormonal equilibrado a fim de atrair aquilo que é bom para você, está relacionado, né, à sua frequência. A manutenção de uma frequência equilibrada, harmoniosa, quando não elevada. Algumas pessoas vivem, né, de cabeça baixa, reclamando da vida, pensativa, preocupado com amanhã, ansioso com o que vai acontecer no dia de amanhã, e eventualmente outras pessoas já ficam, né, muito no passado, relembrando situações boas ou ruins, não importa. O que importa, na verdade, como você manter uma frequência equilibrada, é viver o momento, viver o agora. E viver o agora da melhor forma possível, da forma mais inteligente possível. A inteligência, ela não é só mental e cerebral, ela é, sobretudo, emocional. Se você tem um nível de inteligência emocional adequado, você consegue viver com sabedoria, você consegue, né, inclusive intuitivamente, quando você está numa frequência legal, você está num bom humor, você consegue captar intuitivamente, o teu próprio corpo diz, poxa, eu queria comer um brócolis, né? Me deu uma vontade de comer um brócolis, você vai lá e compra o brócolis ou come o brócolis, né? Porque você sabe, inclusive, identificar as necessidades do seu próprio corpo. O nosso corpo possui uma inteligência fabulosa. Você tem 3 cérebros. O cérebro, né, intelectual, né, o cérebro emocional e você tem o cérebro gastrointestinal ou cérebro instintivo. Esse cérebro gastrointestinal ou cérebro instintivo, ele é responsável por dar sinais, né, das nossas necessidades fisiológicas, né?
vontade de comer algo, vontade de amar, vontade de passear, de respirar um ar puro, né? Vontade de, enfim, de me dedicar mais à espiritualidade, né? De equilibrar esse lado meu pessoal, intrapessoal, com o meu lado interpessoal, de me relacionar com as pessoas, de ter um momento social. Esse cérebro, ele é responsável por isso. E ele é que faz também esse intercâmbio com o ambiente externo, tá? É o chakra, né, do plexo solar, tá certo? O chakra cardíaco, ele já está mais relacionado com o nosso emocional superior, tá? E o equilíbrio que ele faz entre o cérebro, né, e os nossos instintos, tá certo? Enfim, eis aqui, né, um segredo que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, acerca da manutenção desta frequência, né, e de obtenção do equilíbrio na nossa maneira de se relacionar com o mundo e obter os resultados que nós tanto esperamos, tá? O resultado que nós mais esperamos na vida, não se esqueça, né? Ele está relacionado à sua inteligência, à sua sabedoria, no seu saber viver, saber viver. Saber viver para mim, saber viver para o outro, saber viver com o outro, saber viver no mundo como um todo, interagindo com tudo que há de uma forma natural, espontânea, né? E com muita facilidade, tá certo? Eu agradeço esta oportunidade, né? Volto a citar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Ele é muito importante para alguém. Ok? Shalom.